Muito boa noite a todos, meus amigos. Mais uma noite de trabalho na Sociedade Espírita Jorge, embora seja uma noite virtual, mas é uma noite importante porque nós sabemos que nós estamos sempre amparados pelos nossos amigos espirituais, pelos mentores da Casa de Jorge. Então, que possamos entrar em sintonia com esses amigos para receber hoje o nosso companheiro Alex Chá, né? Ele vai falar hoje sobre a parábola da ovelha perdida. Essa parábola está em Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 3 a 7. Então, que seja uma noite de bom estudo, muito interessante para todos nós. Nós vamos abrir o trabalho nessa noite com uma página de Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição é a número 3, Examina-te. E ela inicia assim: Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada devemos fazer por espírito de contento e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os moldes que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista, exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros, com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos reunidos em teu santo nome, Senhor, que possa estar conosco através desses companheiros espirituais que nos cercam amorosamente, que nos acompanham sempre, Senhor, nessa tarefa difícil. Que seja uma noite de muita paz e muita harmonia, que possamos, assim, iniciar o nosso trabalho na noite de hoje, com a graça de Deus. Passamos, então, a palavra ao nosso companheiro Alex, para ele possa iniciar o seu trabalho, com a graça de Deus. Queridos irmãos da Sociedade Espírita Jorge, que a bondade de Deus, de Jesus e dos Espíritos bons nos envolva a todos, uma alegria sempre renovada, poder estudar com a mensagem de Jesus e da doutrina espírita com os irmãos da Sociedade Espírita Jorge. E na noite de hoje temos como tema uma parábola de Jesus, que é a parábola da ovelha perdida. Então, certa vez, Jesus, entrando na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, achegaram-se a ele, Jesus, muitos publicanos e pecadores para ouvi-lo. E Jesus, sempre misericordioso e indulgente, a ninguém repelia. Mas algumas das pessoas presentes ficaram escandalizadas e começaram a murmurar: olha só, como este homem acolhe os pecadores e até come com eles. E respondendo à crítica, o Mestre Jesus contou 3 parábolas que estão em Lucas, no capítulo 15, e que são as seguintes. Qual de vós, outros, é o homem
que tem 100 ovelhas e se perde uma delas, não deixa as 99 e vai buscar a que se havia perdido até que a ache. E que depois de achar, não a põe sobre os seus ombros, cheio de gosto, e vindo a casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu sobre um pecador que fizer penitência, que sobre 99 justos que não fizerem. Ou que mulher há que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acenda a candeia e não varra a casa e não a busque com muito empenho, até que a ache? Essa já é a segunda parábola. E que depois de a achar, não convoque as suas amigas e vizinhas para lhes dizer: congratulai-vos, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim vos digo eu, que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que faz penitência. E aí ele disse uma terceira parábola. Um homem teve 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me cabe. O pai atendeu ao seu pedido e, passados alguns dias, ele empacotou suas coisas e partiu para uma terra muito distante, um país estranho, e quando chegou lá ele dissipou toda a sua herança, vivendo de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, veio uma grande fome que atingiu aquele país e ele passou necessidade. Então ele se retirou dali e começou a trabalhar para um homem, guardando os seus porcos. E ele desejava encher a barriga com a comida que davam aos porcos, mas ninguém lhe dava comida. Até que ele, refletindo, ele pensou: quantos trabalhadores há na casa do meu pai que tem pão em abundância e eu aqui pereço à fome? Eu vou procurar então meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze de mim como um dos teus trabalhadores. E ele se levantou e foi ao encontro do pai. Quando o pai o viu vindo longe, ficou comovido, correu e foi abraçá-lo e beijá-lo. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Então o pai disse aos servos: trazei depressa um traje para meu filho e coloque nele. Ponha um anel em seu dedo e sapatos nos seus pés. Trazei também um novilho bem gordo e matai-o para comermos e nos regalarmos, porque este meu filho era morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. E começaram então a banquetear-se. O filho mais velho, que estava no campo, retornando da sua labuta diária, quando chegou em casa, ouviu a música, ouviu aquelas danças, chamou um dos servos para perto de si e perguntou o que era aquilo. E o servo disse: é porque o teu irmão retornou. E teu pai mandou matar um novilho, já que ele chegou com saúde. O filho mais velho então ficou indignado. Não queria entrar em casa, mas o pai começou a insistir para que ele entrasse. O filho respondeu: há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir nenhum dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para eu me regalar com os meus amigos. Mas veio este filho, nem chamou de irmão, né? Veio esse filho, né? Que gastou tudo o que tinha em bordéis e mandaste matar um novilho gordo para ele. Então o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era, porém, necessário que houvesse um banquete e festim, pois este teu irmão era morto e reviveu, perdido e achou-se. Então, de acordo com Rodolfo Caligares,
estas três parábolas podem se reduzir a uma só, já que a ideia central é a mesma: a salvação de todas as almas. E acrescenta o autor que se trata, ou tratam essas parábolas de uma solene e formal, um solene e formal desmentido às penas eternas no inferno, demonstrando que o inferno realmente não existe. O inferno foi e é utilizado por muitas doutrinas religiosas, infelizmente, como instrumento de poder. E não se pode dizer que as falhas de uma única vida poderiam determinar o sofrimento eterno. Isso fere a justiça e a bondade, porque existe uma questão muito clara e que a doutrina espírita mostra de uma forma muito óbvia até. Kardec, com o seu bom senso, a sua clareza de raciocínio, fala que é a respeito da proporcionalidade das penas e da lei de causa e efeito, e que não há mal, não há mal que alguém possa fazer, por pior que seja o mal que a pessoa faça, que gere ou possa gerar como consequência a pena eterna, o sofrimento eterno. Isso não faz sentido, muito menos diante de um Deus de misericórdia, de um Deus de bondade. Porque Deus é justiça, é todo justiça, mas é todo amor, todo misericórdia e todo bondade também. É muito interessante uma passagem do Antigo Testamento, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, que diz que o Senhor é que tira e dá a vida, o que conduz aos infernos e de lá tira. Então, se o Senhor conduz aos infernos e tira de lá, é porque não é eterno, porque a pessoa pode sair de lá e ser retirada de lá. E é muito interessante também a palavra, pelo menos na tradução que eu peguei, que fala infernos, no plural e não inferno, deixando bem claro que não se trata de um lugar específico, ou uma região geográfica onde as pessoas que fizeram mal tenham que penar eternamente, mas demonstrando que esse inferno é pulverizado, como o próprio céu também o é, dentro de cada pessoa, né? Dentro de cada criatura. E em Mateus também tem uma passagem de Jesus, muito interessante, em que ele pergunta o seguinte: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. E eu lembro de uma passagem também muito interessante de Emmanuel, que fala que as leis de Deus sustentam o último cacto nas reentrâncias do deserto, em local que o homem não vê. Então é uma passagem da mediunidade de Chico Xavier. Então, demonstrando que Deus, ele permeia tudo e ele ama todos. Ele não é um Deus que criaria uma lei que permitisse que alguém, então, sofresse por todo o tempo, e também que se regozija, como os espíritos elevados também se sentem felizes, quando alguém que estava num caminho equivocado muda de direção e acerta, apruma a sua conduta com maior conformidade com as leis de Deus, e se tornando até feliz, né? Como disseram os espíritos superiores a Kardec, na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando diz que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, todas as ovelhas serão salvas. As ovelhas desgarradas, segundo a interpretação dessa parábola, somos nós, né?
os habitantes da terra. Pastor é Jesus, que é o governador do nosso planeta. Então, na nossa jornada evolutiva, nós temos nos desviado, nós nos deixamos seduzir por apetites mundanos, por vícios, por paixões, excessos de toda ordem, pelo crime, mas não ficaremos para sempre perdidos. A ovelha transviada da parábola não foi tratada com brutalidade, não recebeu açoite, mas foi reconduzida nos ombros com desvelo e carinho. Porque é certo que aquele que se equivoca pela lei de Deus, pela lei de causa e efeito, ele certamente irá sofrer as consequências desse equívoco. Ele vai passar por situações que são situações que estão de acordo com as condutas que tiveram. Isso acontecerá, como já acontece conosco, isso acontecerá com todos aqueles que cometeram e cometem equívocos constantemente. Então a lei de Deus não passa uma borracha sobre as condutas equivocadas, dizendo, tudo bem, vamos seguir adiante e não havendo qualquer consequência pelo erro. Porque existe toda uma pedagogia por detrás da lei de Deus. Então, a dor vinda através, ou a partir, ou em consequência de um equívoco, ela tem essa característica de ensinamento, de aprendizado. Deus não extermina os que fracassam, mas dá a todos nós oportunidades, e o erro que é cometido, a gente vai aprendendo com esse erro, passando por situações de dor, passando por situações de sofrimento, mas não nos é impedida a possibilidade de ascensão, não nos é impedida a possibilidade de aprendizado, e existe sempre um meio utilizado por Deus, ou vários meios utilizados por Deus, para enviar o necessário socorro a todos nós. Então, como disse Jesus, isso está em João, capítulo 6, versículos 38 e 39, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. Então, Jesus teve e tem até hoje não só essa vontade, mas essa missão de não perder nenhum de nós. Então, a gente se equivoca, mas a gente está sempre sendo chamado. A gente está sempre recebendo oportunidades. É um anjo guardião ali, é um amigo acolá, é uma mensagem fraterna do outro lado, é um passe que a gente recebe, é uma mensagem, uma página, um estudo, um exemplo que a gente vê na vida real. Então, estamos sempre ali tendo a oportunidade, a possibilidade da oração, da meditação, a possibilidade do trabalho, do serviço em torno do bem, a possibilidade de ver o sofrimento alheio, de alguma forma nós nos sentirmos envolvidos diante da dor do outro e querer de alguma forma amenizar, perceber, saindo um pouco de nós mesmos e perceber que há pessoas que estão em situações de dor maiores do que a nossa. E nós podemos, com certeza, dar o nosso contributo para fazer com que essa dor seja minimizada, e mais do que isso. E quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente acaba também, nós mesmos, minimizando
as nossas próprias dores, deixando de dar uma concentração tão grande da nossa atenção, do nosso pensamento, do nosso sentimento, às dificuldades que nós mesmos temos. Na parábola da dracma, essa que eu falei, dracma é uma moeda, né? Uma moeda que era dada, era no passado, valia o equivalente ao trabalho de um dia de uma pessoa. Um talento valia 6.000 dracmas. Então, na parábola da dracma, ali fala que a dona de casa conduzia uma lanterna acesa, e essa lanterna, ela tem um simbolismo muito grande, né? Porque essa lanterna nada mais é do que o Evangelho, né? Do que a doutrina cristã. É uma doutrina que ensina o amor, que ensina valores de harmonia, ensina caminhos para a construção da paz e para que as pessoas possam, de alguma forma, tornarem-se mais felizes ao longo do tempo. Então, a tese clara da nossa querida doutrina espírita, sob a ótica incontestável da reencarnação, é de que o justo já foi pecador e o pecador há de tornar-se justo. Então, é tese evolutiva, é uma tese lógica, de acordo com a bondade de Deus, que o ser que foi criado por ele não retrograda, ele não volta a situações inferiores a que ele já teve no sentido espiritual, inferior no sentido puramente espiritual, de desenvolvimento intelecto-moral. Quem adquiriu determinada condição intelectual não perde o conhecimento que obteve. Quem adquiriu determinados valores de ordem moral não perde esses valores. Quem desenvolveu a humildade não perde o que conquistou. Quem desenvolveu um sentimento de amor ao próximo também não perde. Então, voltando então àquela parábola que estava falando, a terceira, a respeito dos dois irmãos, o irmão mais velho, ele acabou adotando uma postura de rejeição do retorno, em relação ao retorno do irmão mais novo. Ele se arvora como puritano e que nunca transgrediu os mandamentos do pai. Ele fala expressamente isso: eu nunca transgredi os mandamentos do pai. É lógico, né, que se o filho, né, desde pequeno, está ali ao lado do pai, trabalhando junto com ele, dando ali o seu esforço, nunca transgredindo os mandamentos, os ensinamentos, e que de alguma forma ele está crescendo, isso, de um modo geral, é algo de valor, né? O grande problema desse filho mais velho não é esse, não é ele ter permanecido junto ao pai, mas ele ter sido devorado pela inveja, pelo despeito contra o próprio irmão, né? Demonstrando que de alguma forma ele cultuava aqueles mandamentos do pai, muito mais de uma forma exterior do que de verdadeiro sentimento, de verdadeira convicção, né? Ele estava ali e não estava realmente com o sentimento de cumprimento daqueles ensinamentos. Ninguém, como eu mencionei, né, todo mundo, né, só vai conseguir a felicidade se cumprir a lei, né? E ele estava ali cumprindo, mas cumprindo de uma forma exterior. Então, dessa forma, é uma forma que não significava aquisição espiritual, não significava desenvolvimento espiritual. Essa situação dele é muito interessante, porque ela remete àquele caso no qual dois homens, é uma parábola, né, subiram ao templo para orar,
Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu estava de pé e orava dizendo: Deus, eu te dou graça, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Porque estavam os dois ali orando, o fariseu estava orando, o publicano estava orando, e o fariseu ali de pé, falando dessa forma: não sou como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus arremata esse ensinamento dizendo: eu digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. De acordo com Cair Bar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, a parábola do fariseu e do publicano é direcionada aos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros, mostrando que o orgulho de seita, o orgulho de classe, o orgulho de família, o orgulho pessoal, o orgulho em suas variadas formas é mais prejudicial à salvação do que mesmo o publicanismo, como acreditavam os fariseus. Ainda mais, diz Cair Bar Schutel, quis demonstrar que no publicano, com todos os seus senões, ainda encontrava um gesto de humildade, o que não acontecia no fariseu. Então, todas essas parábolas demonstram aspectos da personalidade humana que presenciamos todos os dias. São apenas histórias contadas para entretenimento, mas são realidade prática. A verdade é que nós vivenciamos, eu vou falar um pouco mais a respeito disso mais para o final da palestra, nós vivenciamos situações bastante complicadas na atualidade, nós vivenciamos muitas dores, a humanidade está passando por um momento bastante difícil, mas é o momento de nós mostrarmos o valor, a força da fé que nos anima, da confiança no nosso Deus, nosso Criador. Existe uma passagem muito interessante do livro Técnicas de Viver, do espírito Kelvin Van Dine, pela psicografia de Valdo Vieira, em que o espírito fala a respeito da confiança em Deus e da confiança de Deus. Então, mostrando que existem esses dois aspectos, né? O aspecto de nós confiarmos em Deus diante de tudo que está acontecendo, desse cenário que a gente está vivendo, diante das dores que se apresentam, mas também que Deus confia em nós. É lógico que confia, porque se ele não confiasse, ele não dava uma prova para nós. Né? Ele não daria uma prova que nós não temos condições de suportar, né? Como aquela parábola que eu mencionei, aquela frase que eu mencionei de Emmanuel, que fala que Deus sustenta os últimos cactos nas rentanças do deserto, em local que o homem não vê, né? E tantas outras passagens. No próprio Sermão da Montanha tem passagens também belíssimas que falam a respeito de Deus sustentando tudo o que há na vida. Então, nós temos condições de passar. Né? Não dá a Deus fardos pesados a ombros fracos.
nós com certeza temos condições de passar por tudo isso. Então, a importância de nós vermos a situação que está ocorrendo hoje em dia e não nos levarmos ao desespero, não nos levarmos às lamentações. Quanto mais a gente lamenta, quanto mais a gente reclama, maior é a dor. Isso é um princípio claro, né? De fácil compreensão. Quanto mais a gente está reclamando, mais a gente fica para baixo, mais a dor toma conta, mais nós nos deixamos caminhar por situações de desespero. E a mensagem, e é isso que eu vou falar daqui a pouco, ainda tem alguns outros pontos para comentar na palestra antes, mas a mensagem há de ser uma mensagem que levante o espírito. Então, a respeito dessas questões todas, né, que foram colocadas nessas parábolas, principalmente a parábola do nosso tema de hoje, que é a parábola da ovelha perdida e que acaba envolvendo a parábola da dracma também, da dracma perdida, são muito semelhantes, tá? Então, as duas mencionadas dentro de um mesmo contexto, né? E pegando também a do filho pródigo, como Rodolfo Caligares colocou tudo dentro de um mesmo conjunto, é que o mais importante é a gente buscar a autenticidade, a gente buscar a sinceridade dos nossos propósitos, muito mais do que simplesmente a gente buscar rótulos. O que é importante na vida, né? Na vida de relação e no contato até com outras pessoas que pensam diferente de nós, né? Porque existe uma multiplicidade de pensamentos, uma multiplicidade de crenças, existe também a descrença. O que há de mais importante é a autenticidade das atitudes, a sinceridade das atitudes, a sinceridade de propósitos, a busca por perceber o outro, a famosa empatia, né? Sentir, ver a dor do outro e, de alguma forma, a gente compreender essa dor e buscar dar da nossa parte para que a dor do outro seja minimizada. Pouco importa o rótulo que a pessoa tenha, né? A crença a qual ela se vincule. No livro Contos desta e de Outra Vida, pela psicografia de Chico Xavier, Irmão X conta um caso muito interessante, que tinha um pecador que ele estava escutando a orientação de um santo. Esse santo vivia de joelhos, ensinando no templo. E apareceu um anjo querendo ajuda. O anjo ele via pessoas em situações em que as pessoas estavam em sofrimento, e ele então foi lá pedir ao santo para que pudesse ajudar. E estava lá o pecador junto, assistindo lá as orientações do santo. O anjo disse assim: peço socorro a uma criança que está agonizando em um bordel. E aí o santo respondeu: eu não posso ir a lugares impuros. E o pecador falou: sou um pobre penitente e posso ajudar, Senhor. E aí o anjo chega e fala sobre um outro caso. Desencarnou agora um infortunado homicida. E o santo falou: tenho horror aos criminosos. E o pecador disse: Senhor, responde de mim. O anjo falou: uma mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos ajudá-la antes que ela morra. E aí o santo disse: altos princípios não me permitem respirar no clima das mulheres da vida.
E o pecador falou: dai vossas ordens, Senhor. E aí o anjo ainda trouxe um outro caso para ver se o santo, de alguma forma, espontaneamente se predispunha a ajudar. O anjo disse: perto daqui há uma triste menina abandonada pelo companheiro e ela pretende afogar-se. E o santo falou: não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. O pecador disse: determinai, Senhor, como devo fazer? E aí o anjo trouxe a última tentativa. Um irmão planeja assaltar o lar de uma viúva indefesa. Precisamos de alguém que possa dissuadi-lo, aconselhando com amor. Então agora era só ir lá, conversar e ver se conseguia dissuadir essa pessoa, né? E aí o santo falou: como descer ao nível de um ladrão? E o pecador falou: ensinai-me como devo falar com ele. O anjo pegou o pecador pelo braço e saíram para ajudar, enquanto o santo ficou ali chumbado ao solo, ajoelhado, orando. Passaram-se vários anos. O santo desencarnou, mas continuava ali ajoelhado em reverência. Até que o pecador apareceu envolvido com intensa luz, estendendo a mão para ajudá-lo. Ele, pecador, desencarnou, mas fez o bem, ajudou o próximo, se predispôs diante da dor do outro. Então não estava vinculado a nenhum rótulo, a nenhuma aparência, era apenas uma pessoa ali que humildemente se colocava à disposição do próximo. A mensagem é uma mensagem de esperança, porque nós somos criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, a gente pode ter a convicção, podemos ter a convicção de que Deus não se esquece de nenhum de nós. De que Deus não criou nenhum de nós para ficar em sofrimento eterno, ou para o nada, ou para passar por situações sem nunca ter a perspectiva ou a possibilidade de remissão dos próprios erros. E ou com essa pedagogia, essa bela pedagogia que permite que a gente aprenda com os erros, que a gente cresça através dele. A gente tem visto mensagens tenebrosas, vindas, às vezes até de comunicações mediúnicas, amedrontadoras, pintando cenários de sofrimento, de dor, de uma fria justiça, uma justiça quase vingativa. É verdade que a humanidade cometeu, como comete, desregramentos, e que os desvios não ficam impunes. Haverá dor, como já está havendo. Haverá sofrimento, como estamos presenciando hoje. É a lei de causa e efeito. Mas não há sentido em mensagens que retraem o espírito, que o apequenam, que desestimulam, que deprimem, com imagens sombrias e ameaças graves. Não é pelo medo que se vai melhorar as condutas. Há que se levantar o espírito humano com altivez, com mensagens de esperança, de reerguimento, de estímulo, de motivação. Há que se mostrar que por detrás de todas as intempéries, de todas as dificuldades, dores, situações desesperadoras, tudo isso que nós vemos hoje em dia, há um Pai de infinito amor. Há um Criador que ama todos os seres da criação. E há um planeta azul, que é essa nossa querida Terra, que possui, no planejamento divino, uma gloriosa destinação. Então disse
Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Mensagem Espírita, ele falou o seguinte: todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um dia desses, repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, a enorme embarcação a que ela se assemelha, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso, disse Emmanuel, também passará. Porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, disse Emmanuel, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. É uma mensagem de Emmanuel, do livro Mensagem Espírita, pela psicografia de Chico Xavier. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe mais uma vez e sigamos em frente com a mensagem de esperança, com a mensagem de otimismo, mesmo sabendo que as dores virão e elas virão, mas nós precisamos estar com o espírito erguido para enfrentá-las, e não cabisbaixo. Sempre para cima, sempre para o alto, como disse o nosso querido Leon Denis. Muita paz a todos. Então, meus amigos, voltando aqui para agradecer ao nosso companheiro Alex Chá por esse seu trabalho na noite de hoje, por essas reflexões que tanto nos ajudam na nossa caminhada, né? Obrigado, Alex, pelo convite, obrigado por você ter se dedicado essa noite à Sociedade Espírita Jorge e a todos aqueles que estão aqui envolvidos no seu trabalho. E seu caminhar seja um caminhar de muita luz. Vamos, então, fazer uma pequena prece, encerrando a noite de hoje. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse abraço amoroso, por essa caminhada, Senhor, que nós temos certeza de que ela será de bom grado para todos nós. Abençoe a humanidade toda, Senhor, nesse momento de dor. Que a tua paz, que a tua coragem possa ser dividida com todos aqueles que estão nesse momento, Senhor, precisando cada vez mais dela. Uma boa noite a todos, muita paz, graças a Deus.